Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, que a boa mão do Senhor continue sustentando e guiando as nossas vidas. Meus irmãos, nós começamos a falar, um determinado momento, sobre a introdução da carta de Paulo aos crentes em Roma. Só abordamos e só temos abordado o capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. E agora nós precisamos falar sobre a continuidade. E a temática é detalhes. Quando falamos sobre detalhes do texto, lógico, não nosso, mas o texto bíblico, nós abordamos pelo menos já 3 detalhes. Será que o pessoal da mídia consegue nos ajudar só dando aquela cola santa de mostrar quais são os 3 detalhes que já abordamos? Pode voltar um pouquinho, volta mais um pouquinho. O primeiro detalhe, ele vai estar abordando e ele trata sobre o mensageiro. Então, o primeiro detalhe refere-se ao mensageiro, que é o proclamador da mensagem. Depois nós falamos, e esse proclamador da mensagem, no caso ali o apóstolo Paulo, falamos também sobre o segundo detalhe, que refere-se à origem da mensagem. Origem da mensagem. E o terceiro detalhe refere-se ao conteúdo da mensagem. Então, tudo envolvido com a mensagem. E agora nós queremos tratar sobre o quarto detalhe, que se refere à essência da mensagem. Então, gostaria muito que você fechasse os seus olhos, pudesse falar com Deus, e nesta fala com Deus, você pedisse a Ele: Senhor, trate o meu coração, converse comigo nesta noite, por meio do Teu Evangelho. Senhor, é exatamente isso que nós pedimos nesta noite. Fale ao nosso entendimento, Senhor. Tire de nós o que precisa ser arrancado e coloque, Deus, aquilo que está faltando. Anime o coração do abatido, traga vida aonde há morte, traga a certeza onde há dúvida, e que o Teu Evangelho seja o suficiente para isto. Ó Deus, nós imploramos a ação do Teu Espírito nesta noite, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém? Permita-me ler um versículo, que é o versículo 4 de Romanos 1, que diz assim: E mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o texto ele trata sobre a essência da mensagem. A essência da mensagem, eu te digo, é Cristo. É o Cristo ressurreto, é o Cristo vivo, é o Cristo que venceu a morte, é o Cristo que viveu aqui nessa terra, que foi crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Permita-me trabalhar sobre algumas temáticas. Jesus, Ele é o Senhor da história, e Ele é o Senhor, pois Ele foi designado Filho de Deus com poder. Quando o texto trata a expressão aqui, Ele foi declarado, apresentado como Filho de Deus, a proposta de Paulo, o grande bandeirante do Evangelho, mas também o grande arquiteto da sistemática do pensamento teológico, era de evidenciar a dupla natureza de Cristo. Tem um termo um pouquinho assim diferente, que a teologia trata isto. Fala sobre a união hipostática do verbo. O que é isso? É falar que Deus
se fez carne na pessoa real de Cristo Jesus, sendo Ele 100% homem e 100% Deus. A dupla natureza de Jesus Cristo, sendo Ele divino e humano, é um princípio profundo daquilo que nós chamamos do centro da teologia cristã. Anselmo de Cantuária, na sua obra chamada Porque Deus se tornou homem, ele diz o seguinte: é necessário que a mesma e a própria pessoa que há de realizar essa satisfação, no caso, pelos pecados da humanidade, seja perfeito Deus e perfeito homem, uma vez que ele não pôde fazê-lo a menos que seja de fato Deus, e a ele não convém fazê-lo a menos que seja de fato homem. O que ele está dizendo? Sobre a identificação perfeita de Cristo. Tudo isso eu estou dizendo para chegar a um ponto. Há uma identificação perfeita de Cristo comigo e contigo. Sendo Ele Deus, e sendo Ele homem, sendo Ele divino, e sendo Ele aquele que levou os nossos pecados, Ele se identifica conosco. Qual é essa identificação? Primeiro, há uma identificação em amor. Ninguém consegue nos amar mais do que Deus nos ama. O amor de Deus, ele não é um amor que está se completando, ele é completo, ele é perfeito, ele é eterno, é infinito. Esse amor, ele não tem propostas, porque esse amor já foi proposto lá na cruz. É um amor que Deus abriu mão do seu próprio Filho e entregou na cruz, e a Bíblia diz que ele foi moído por causa dos nossos pecados. Não existe amor maior do que este. Então essa é a identificação, primeiro, em amor. A sociedade pode te colocar de lado. A sociedade pode não te querer. As pessoas que estão ao seu redor podem te trair, podem te abandonar, podem fazer com que você não tenha mais esperança, mas a esperança no amor de Deus, ela não é depositada em vão. Deus, Ele te ama. Quando esse mundo fixar o olhar para ti, quando esse mundo te abordar com indiferença, você pode olhar para Deus e encontrar nele amor. Deus, Ele te ama. É um amor perfeito. Essa identificação não para por aí, essa identificação é em amor, é em compaixão. Tantos e tantos episódios da palavra de Deus, eles nos apontam para a compaixão de Deus, a compaixão de Cristo. Eu já citei esse exemplo várias e várias vezes, mas para mim é um dos maiores, porque o texto diz que ele se encheu de compaixão quando viu o sepultamento de um filho único de uma viúva. Jesus, ele se encheu de compaixão quando olhou para aquele jovem rico. A Bíblia diz que em vários momentos Jesus se encheu de compaixão, não somente lá em Naim, não somente com o jovem rico, mas quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele sente junto conosco. Por quê? Porque Cristo também é humano. Além de divino, Ele é humano. E só pode sentir o que nós sentimos por meio da humanidade. Se Ele não fosse humano, se Ele não fosse aquele que se fez carne, Ele não sentiria de forma perfeita o que nós sentimos. A Bíblia diz que Ele foi tentado, mas não cedeu à tentação. Ele sentiu dores, Ele sofreu, Ele chorou, Ele teve fome, Ele passou privações, e tudo Ele fez por causa de um sentimento, por causa do amor. Ele se identificou conosco em plena e perfeita também nas decepções e das traições que Ele sofreu. Os discípulos o abandonaram, Ele foi traído,
olhou para aqueles que ele amava e não achou nenhum perto dele quando era necessário. Em alguns momentos da nossa vida, nós nos encontramos da mesma maneira. Olhamos e não achamos ninguém. Mas existe um Deus, que a Bíblia diz, se você o buscar, você o achará. Amém? Jesus também é Senhor segundo o Espírito de santidade. O que quer dizer isto? O versículo trata isto. A frase Espírito de santidade descreve a pessoa de Cristo. Podemos dizer que a santificação é uma obra contínua da graça de Deus, onde os pecadores são gradualmente transformados na imagem de Cristo. A santificação é o processo que o meu coração, que a minha alma sofre, na medida quando eu me afasto do pecado e me achego a Cristo. Não é lei, mas é graça. A lei, ela aponta, a graça, ela apaga. O desejo pela santidade é a marca de uma fé verdadeira. Se eu não tenho o desejo de buscar a santidade, se eu não anseio por uma vida mais reta, digna de honra a Deus, digna de buscar a Deus, se eu não tenho a santidade pulsando na minha alma, se eu não tenho o desejo de fazer o que é certo aos olhos de Deus, eu tenho a dificuldade de entender sobre uma fé verdadeira. Será que eu sou discípulo de Cristo? O discípulo de Cristo, ele busca a santidade. Podemos dizer, como Charles Hodge, que escreveu um comentário de Romanos, ele diz assim: é impossível alguém compartilhar os benefícios de sua morte, no caso, isto é, Jesus Cristo, sem estar em conformidade com a sua vida. Não dá para viver a proposta de Cristo, os benefícios de Cristo, sem viver a cruz de Cristo. É aqui onde entra a santidade. A santidade é a marca inevitável do discípulo de Jesus Cristo. Uma vida profana é uma contradição, é uma negação da realidade da justificação somente pela fé. Uma vida profana é uma vida que faz com que os zombadores da fé sejam reforçados para falar mal do Evangelho. Uma vida santa é um sinal de veracidade da palavra de Deus. Quando eu vivo uma vida santa, eu estou dizendo, a palavra é verdadeira, a palavra é a verdade. Quando eu vivo uma vida santa, eu vivo o poder da graça de Deus, e esse poder da graça eu trago sobre a minha vida, que a grande responsabilidade sobre nós, sendo discípulos de Cristo, é de sermos pessoas santas, porque Deus é santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16 diz, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Posso dizer que Jesus, o nosso Senhor, Ele é o Senhor da ressurreição dos mortos. Em todos os exemplos que Paulo, ele usa a palavra morto ou mortos, depois da palavra ressurreição, esta palavra está no plural. Mas se você me pergunta, o que isso quer dizer? É que em Romanos 1, 4, Paulo se refere de forma direta à vitória de Cristo sobre a morte. Irmãos, se a mensagem de Cristo parasse na cruz, nós não teríamos o entendimento completo e definitivo daquilo que é o Evangelho. Mas a mensagem, ela foi adiante. Ela adentrou a morte, mas saiu com a vida. Quando nós falamos de Cristo, não temos um Cristo pregado, nós temos um Cristo ressurreto, nós temos um Cristo vitorioso. Amém? Então, ele eleva um nível. Ele aqui afirma que iria ressuscitar dos mortos,
Cristo não somente nos mostra a vida eterna, Ele fala que iria ressuscitar dos mortos. Olha o que diz Marcos capítulo 10, verso 33 e 34, que diz assim: eis que subimos para Jerusalém, Cristo falando, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. E não apenas isso, ele também diz que ele mesmo irá ressuscitá-lo do túmulo. Não é uma outra pessoa, mas ele mesmo. E João capítulo 10, verso 18 diz: ninguém atira, no caso, sua vida, de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar também e para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. De fato, Ele ressuscitou. A nossa fé não é vã. A nossa fé, ela tem provas. Cristo ressuscitou. E porque Ele vive, isso significa que Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o juiz, Ele é a sua própria palavra, Ele é verdade. A ressurreição abrange todos os aspectos da vida, e se você não está vivendo para Ele, se você ainda não se apega nele, eu quero te convidar a viver essas verdades. Quase sempre nós esquecemos quais são as verdades do Evangelho. Uma das maiores verdades do Evangelho é que Jesus Cristo, Ele ressuscitou, como Paulo trabalha aqui, como Paulo descreve aqui, e Ele está vivo, e você não está abandonado, você tem Cristo como Senhor da vida, da morte e da vida. Eu quero, permita-me entrar ainda no 5º detalhe, a abrangência da mensagem. Diz assim o verso 5 e 6, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Pelo menos 3 coisas iniciais. Primeiro, através do Evangelho, Paulo recebeu graça e o chamado. É por meio do Evangelho que nós somos agraciados. Quantas vezes você adentrou esta casa de Deus e o Evangelho chegou ao seu coração, e esse Evangelho que chegou ao seu coração foi levando graça de Deus? Às vezes nós chegamos perturbados, às vezes tristes, às vezes abatidos, mas o Evangelho chega no nosso coração e vai tratando, como aquele líquido que vai limpando o pus de nossa alma. O Evangelho vai revigorando as nossas forças. O Evangelho vai transformando o choro em alegria, o abatido em contente, o descrente no confiante. É isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho faz na minha vida e na sua vida. O Evangelho, e é através do Evangelho que é o chamado para a obediência por meio da fé. Nós não sabemos como obedecer, mas é por meio do Evangelho que entendemos como obedecer. Ele é o manual que a nossa alma precisa, ele é a direção onde os nossos pés precisam caminhar. É através do Evangelho que Deus chama todos os povos. O texto diz isso. É por meio do Evangelho que o Senhor chamou lá os gentios. É por meio do Evangelho que o Senhor chama aqueles que não conhecem a Cristo. É por meio do Evangelho que nós chegamos até aquelas pessoas que não têm ao Senhor da vida. É o Evangelho. Podemos dizer que, como Lutero disse, estamos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca vem sozinha, ela está sempre acompanhada de boas obras. O que nós queremos dizer é que o Evangelho, ele proporciona no nosso coração um entendimento de uma fé prática.
não é somente uma fé ilustrativa, não é somente uma fé para pendurar como quadros, não, é uma fé onde nós praticamos. A missão dada a Paulo não se restringe a uma nação ou a um povo, se estende a todos os povos. E eu te pergunto, e eu me pergunto, será que hoje nós temos uma atitude missional? O que é uma atitude missional? É o que Paulo diz. É abraçar o Evangelho de tal maneira que eu caminho com esse Evangelho, levando até outras pessoas. Mas posso dizer também que através do Evangelho, a identidade dos salvos é conhecida. O verso 7 diz: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Aí 2 pontos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Finalmente, aqui no verso 7, Paulo se dirige aos destinatários da carta. Nós temos aqui algumas reafirmações. Nós temos aqui a mensagem de identidade dos crentes, como amados de Deus e santos. Ser amado de Deus é um privilégio que nós não temos ideia de quanto vale. É incomensurável, não dá para pagar. Você é amado de Deus. É porque perdemos a noção do que é ser amado. Perdemos a noção porque somos decepcionados no amor. Somos decepcionados porque o amor que um homem ou que uma mulher pode ter são instrumentos imperfeitos, mas o amor de Deus é perfeito. Você é amado de Deus. Quando uma pessoa que não tem mais razão para viver encontra o amor de Deus, ele tem toda a razão para viver. Ele tem todo o motivo. Ele tem toda a motivação necessária para viver. Quando nós perdemos tudo acerca do nosso olhar, eu quero te encorajar a voltar o seu olhar para o alto e encontrar em Deus esse amor perfeito. Quero terminar com aplicações finais. Diante dessa rica passagem, somos confrontados a várias aplicações práticas para as nossas vidas. Primeiramente, assim como Paulo reconheceu o seu chamado específico, cada um de nós deve procurar discernir e viver de acordo com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Há uma frase de Piper que diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Tenha satisfação em Deus. Viver o chamado com alegria e dedicação. Viver o chamado com alegria e dedicação. É identificação e dedicação. Isso tudo glorifica a Deus. Segundo lugar, devemos ter a certeza da confiabilidade das Escrituras. Deus é fiel às suas promessas, como evidenciado pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo as profecias. Isso nos dá segurança e encorajamento para confiar plenamente na palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. Você pode confiar na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e você pode confiar nela. Esse texto trabalha exatamente contribuindo para essa grande verdade. Terceiro, precisamos abraçar de maneira universal o compromisso com o Evangelho, reconhecendo o nosso mandato missional. Somos chamados não só a viver a fé, mas compartilhar ativamente com os outros. Me pergunto, e que essa pergunta ecoe em todos os corações: com quem eu falei do Evangelho essa semana? Se pergunte isso. Faça com que essa indagação
esteja viva no seu coração. E finalmente, nossa identidade em Cristo como amados de Deus e chamados para ser santos deve moldar nossa conduta diária. Esta realidade nos força a rejeitar o pecado e a viver vida de integridade, refletindo a natureza santificadora do Espírito Santo. Termino com duas expressões de dois grandes autores, Tim Keller e R.C. Sproul. Keller diz assim: a justiça de Deus, manifesta em Cristo, nos oferece algo que a lei nunca poderia dar. O que é? Uma posição de direito diante de Deus, baseada em seu amor e seu sacrifício. A lei não nos dá isto, mas o amor de Deus nos dá. E Sproul diz, ele fala assim em relação ao texto de Romanos, ele fala: a lei é como um espelho que revela nossa sujeira, mas não pode nos limpar. Só a graça de Deus, só o amor de Deus, comprovado lá na cruz do Calvário, pode limpar o nosso coração. Nós temos em Cristo a certeza, não somente do amor de Deus, mas a vitória de Deus concedida ao seu povo. Que o Senhor nos abençoe. Você pode fechar os seus olhos, por favor? E pensar na seguinte expressão: eu sou amado por Deus. Deus, Ele te ama. Se eu posso resumir tudo o que foi dito, eu resumo desta maneira: você é amado de Deus. A lei não consegue alcançar a expressão desse amor. As nossas amizades não alcançam a expressão desse amor. Um relacionamento matrimonial também não. Um amor de filho também não. Isso por si só não perde o seu valor. É valioso o amor entre um marido e uma mulher, sua esposa. É valioso o amor entre pai e filho. Mas nada consegue expressar o amor perfeito de Deus. Saia daqui sabendo que Deus, Ele te ama de tal maneira que Ele já comprovou esse amor lá na cruz do Calvário. Paulo, ele tenta escrever através de linhas teológicas sábias que Deus, Ele te ama, e por causa desse amor Ele não ficou preso lá na morte, mas Ele ressurgiu da morte para nos dar a vida eterna, para viver conosco eternamente no céu. O amor de Deus, ele não é somente de palavras, mas é prático. É um amor que se entregou, um amor que fez com que o Cristo ressurreto, antes de ressurgir dos mortos, fosse moído pelos nossos pecados. Existem muitos detalhes que a nossa perspectiva humana não consegue entender, mas há uma coisa eu te digo: você pode crer nesse amor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, entregamos esse momento em gratidão, em reconhecimento a este amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama. Não merecemos, somos imperfeitos, mas o Senhor nos colocou como alvo do seu amor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela essência da mensagem do Evangelho, que é Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a plena certeza que o Senhor nos alcançou com esta mensagem, porque existe uma abrangência da mensagem, e que levemos esta mensagem
do amor de Deus a outros corações. Levanta-nos como atalaia, como proclamadores do Teu Evangelho. Oramos a Ti, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?